Ramiro II, rei de Aragão, e a lenda do cimo do Esca. 16 de agosto de 1157. Morre, em Huesca, Ramiro II, rei de Aragão, o monge, meu 29º avô, 4 vezes meu avô, bisavô de Dom Afonso II, rei de Portugal, meu 26º e 27º avô. História e lendas dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Ramiro II, rei de Aragão, o monge, nasceu dia 24 de abril de 1084, e morreu em Huesca, dia 16 de agosto de 1157, era filho de Sancho I, rei de Aragão e de Navarra e de Felícia de Rússia, neto paterno de Ramiro I, rei de Aragão e de Gisberga de Bigorre, e neto materno de Ilduíno IV, conde de Montdidier, conde de Ramerat e de Alice de Rússia. Ramiro II de Aragão, apelidado o Monge, rei de Aragão entre 1134 e até à sua morte. Era filho de Sancho I de Aragão e de Felícia de Rússia, filha de Ilduíno IV de Ramerat e de Alice de Rússia. Desde muito jovem dedicou a sua vida à Igreja, primeiro como monge no mosteiro francês de São Ponce de Tomeras, depois como abade de São Pedro o Velho, em Huesca, por último, como bispo de Roda Barbastra. O seu irmão, o rei Afonso I, fez herdeiras dos seus reinos às ordens militares, mas ninguém pensou em cumprir o dito testamento e os nobres aragoneses, reunidos em Jaca, reconheceram Ramiro como rei. Por sua vez, os navarros elegeram Garcia, o restaurador. Nessa altura, Ramiro era bispo de Roda Barbastro, mas teve de ocupar o trono. Apesar de não ter experiência política, resolveu com sucesso várias revoltas durante o seu reinado, sendo sucedido por Petronilha de Aragão, sua filha, como rainha em título, ainda que sem potestade para exercer o título, pela sua condição de mulher, que reinou entre 1137 e 1162, ano em que abdicou a favor do seu filho Afonso II de Aragão, meu 27º avô, 4 vezes meu avô, seu nome Ramon Berengário, primeiro rei da coroa de Aragão da Casa de Barcelona. No reino de Aragão existiam vários grupos de nobres que lutavam para atingirem lugares de maior poder e riqueza. Esses grupos enfrentaram-se entre eles aproveitando a mudança de monarca. Numa dessas disputas, Ramiro II esteve à beira de perder o trono, pelo que teve de se refugiar em Besalú, em 1135. No seu regresso solucionou o problema ordenando a decapitação de vários nobres que tinham assaltado uma caravana de muçulmanos em tempo de trégua. Este acontecimento deu origem à lenda do cimo do Esca. A lenda do cimo do Esca. O cimo do Esca é uma lenda que descreve como Ramiro II de Aragão, o monge, cortou as cabeças de 12 nobres que não lhe obedeceram. A lenda é contada na obra anónima aragonesa do século XIII, Cantar de la Campanha do Esca. Depois da morte de Afonso I de Aragão, em 1134, não deixando descendentes, seu irmão Ramiro, bispo de Roda de Isabna, herdou o reino de Aragão, um dos estados da Península Ibérica. Naquela época, o reino tinha sérios problemas internos e externos. A crónica de San Juan de la Peña, do século XIV, conta como Ramiro II ficou tão preocupado com o comportamento dos seus nobres que abusavam da sua paciência, que enviou um arauto à abadia de Santo Ponce de Tomeres para pedir conselhos ao seu antigo mestre monge. O arauto reparou que no jardim da abadia, o velho monge removera as cabeças das rosas que se destacavam das outras. O arauto foi então aconselhado a contar ao rei o que viu. Depois do arauto voltar, Ramiro II enviou uma mensagem ao chefe nobre da rebelião, dizendo que queria ajuda para construir um sino que pudesse ser ouvido em todo o reino de Aragão. Quando os nobres chegaram para ver tal sino, o rei cortou as suas cabeças, fazendo um círculo com as cabeças dos nobres, ficando a do chefe, suspensa do badal do sino. O resultado foi então mostrado como um exemplo para os outros nobres, e servir de aviso para que não seriam toleradas rebeliões ou desobediências. Ramiro II mostrou sempre uma grande preocupação para que a coroa não ficasse sem herdeiro. Após o falhanço em adotar Garcia Ramírez, já rei dos Navarros, decidiu ter um filho legítimo que herdasse o reino de Aragão. Casou no dia 1 de janeiro de 1134, na Catedral de Jaca, com Inês da Aquitânia e de Poitou, minha 29ª avó, 4 vezes minha avó, uma nobre viúva francesa que tinha demonstrado fertilidade num primeiro casamento, era filha de Guilherme IX, o trovador, duque de Aquitânia e de Matilde Filipa de Toulouse. Deste casamento nasceu a herdeira, Petronilha no dia 29 de junho de 1136.
No final desse mesmo ano, o rei e a sua esposa separaram-se. Inês retirou-se então para o mosteiro de Santa Maria de Fontevraud, onde morreu no ano de 1159. Ramiro II prometeu em casamento a sua filha Petronilha, com 1 ano de idade, a Ramon Berengário IV, conde de Barcelona. Os esposais, apesar da enorme diferença de idade entre ambos, assinaram-se em Barbastre a 11 de agosto de 1137. As condições para o casamento foram criadas pelo rei Ramiro II, sendo aceitos por Raimundo Berengário IV, meu 28º avô, 4 vezes meu avô. A 27 de agosto, durante a sua estadia no castelo de Aerbe, Ramiro II assinou um documento no qual prometeu não fazer doações sem a aprovação do conde de Barcelona. A 13 de novembro desse mesmo ano, Ramiro II delegou ao seu genro o poder real, ainda que não a sua dignidade e título real. A partir desse momento Ramon Berengário, com o título de Príncipe de Aragão e Conde de Barcelona, ficou encarregado dos dois estados. No mês de agosto de 1150 celebrou-se o casamento do conde Ramon Berengário com Petronilha de Aragão, em Lérida. Desta forma, Ramiro cumpriu a missão de salvar a monarquia. Assinou com Afonso VI de Castela o Tratado de Tudela, em 1151, fixando os limites dos dois reinos. Os últimos dias de Ramiro II de Aragão decorreram entre São Pedro Velho, de Huesca e a sua propriedade em São Urbes de Sarrabo, Huesca. Morreu, em Huesca, no dia 16 de agosto de 1157 e foi sepultado na capela de São Bartolomé de São Pedro Velho, em Huesca. Família e descendência. Ramiro II, rei de Aragão, casou com Inês da Aquitânia e de Poitou, minha 29ª avó, 4 vezes minha avó, de quem teve. Petronilha de Aragão, sepultada na Catedral de Barcelona, foi rainha de Aragão entre 1157 e 1164 e condessa de Barcelona entre 1162 e 1164, casada com Ramon Berengário IV, conde de Barcelona, meus 28º avós, 4 vezes meus avós.